Olá pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês um comparativo de duas luzes de tecnologia LEP, Laser Assisted Fósforo. São lanternas que possuem uma tecnologia de altíssima concentração de feixe luminoso, diferente daquilo que a gente conhece em termos de iluminação por LED. Então a gente está aqui com a Tor 3 da Lumintop, que é uma lanterna de intensidade de fluxo na ordem de 1.500.000 candelas, e com a nossa TK30 da Fênix. Já foi feita a revisão aqui no canal, que é uma lanterna também tecnologia LEP, que fornece ali um feixe de altíssima intensidade, mas é muito mais baixo do que a Tor 3, na ordem de 360.000 candelas. Para quem não se lembra, né, ou atualizando, as lanternas LEP são lanternas dedicadas e destinadas para armas longas, cujo engajamento da ameaça está acima dos 50 metros, atingindo 100, 150 metros. Então são lanternas destinadas exclusivamente para esse tipo de finalidade, né, um final de engajamento de ameaças a longas distâncias, e tem algumas características bem interessantes. Nesse comparativo, então, a gente vai analisar qual é a vantagem de uma luz cujo fluxo luminoso, ou cuja intensidade desse fluxo luminoso extrapole mais de 1 milhão de candelas, num comparativo às lanternas que têm um fluxo luminoso e uma intensidade desse fluxo luminoso um pouco mais reduzida no que se refere às tecnologias LEP. Beleza? Vamos lá então? A gente está com a Tor 3, que tem uma característica especial dela, que é a alta intensidade de fluxo luminoso. Nós estamos falando aqui em 1.560.000 candelas de intensidade. Então é uma intensidade bastante alta para uma lanterna de mão com 400 lumens de fluxo luminoso. Então, baixa potência, 400 lumens de fluxo luminoso, operada por uma bateria 21700. Contudo, ela tem um feixe de altíssima intensidade, né? De altíssima concentração, na ordem de 1.560.000 candelas. Então é um feixe bastante concentrado, depois a gente vai dar uma analisada nas projeções de luz dessa Lumintop Tor 3, de como ela se comporta no terreno, no comparativo com a TK30 da Fênix. É uma lanterna que, apesar de já ter saído de linha, né, tem versões mais novas dessa LEP da Fênix, ela possui 500 lumens de fluxo luminoso e uma intensidade de feixe muito menor, 5 vezes menor, na ordem de 360.000 candelas. Então, ambas lanternas são classificadas como lanternas de engajamento para longa distância, lanternas cuja finalidade é equipar, né, uma arma longa e que tenha a sua finalidade uma projeção de luz a longas distâncias, acima de 50, 100 metros, capaz de identificar e iluminar com precisão uma ameaça nessas distâncias bastante altas. Então essa é a classificação, a característica dessas lanternas do tipo LEP. Uma característica também que faz elas diferenciadas para esse tipo de ação, né, de destino, como lanterna para engajamento a longa distância, é que elas possuem quase zero de derrame de luz, né? A TK30 a gente já fez a revisão no canal, nosso objetivo hoje nessa postagem é mostrar esses dois comparativos e saber que eu não preciso, caso minha finalidade seja um engajamento de ameaças acima de 50, 100, 120 metros, eu não preciso de uma lanterna de altíssima concentração do feixe luminoso, como essa Tor 3 da Lumintop, que fica na ordem de 1.500.000 candelas, ao ponto que eu tenho um resultado muito semelhante em lanternas que tenham uma concentração, uma intensidade de feixe um pouco menor, como é o caso da TK30, que fica na ordem de 360.000 candelas. Então essa diferença, por mais que nos pareça, se nós pensarmos em números absolutos, 1.500.000 e 360.000 candelas, eles não são muito díspares um do outro. Isso nós vamos ver logo em seguida, quando eu apresentar para vocês as imagens, né, dessas projeções de luz no comparativo de uma TK30 da Fênix, que pese ter saído de linha, ainda é uma lanterna com altíssima empregabilidade no que se refere a engajamentos de longas distâncias, né, para armas longas, quanto a Lumintop Tor 3, que é um dos lançamentos, uma das últimas luzes lançadas pela Lumintop, que já tem um histórico muito anterior do desenvolvimento de tecnologias do tipo LEP. Bom, com a TK30 a gente já fez a avaliação no canal, né?
a gente vai concentrar um pouco aqui na nossa avaliação sobre a Lumintop Tor 3. A gente viu que a cabeça da projeção, a cabeça da lanterna é um pouco maior, isso por conta de se adquirir através do conjunto de lentes da lanterna, né? Se adquirir através do conjunto de lentes da lanterna uma convergência de feixe que permita que ela tenha então essa concentração, né, de altíssimas intensidades para longas distâncias. Então, vamos ver que ela tem uma lente do tipo biconvexa, né? Ela tem ângulos dos dois lados. Isso permite com que a projeção da luz tenha uma altíssima concentração. A gente não vai mexer na parte interna até para não danificar o funcionamento desta luz. É um sistema de arrefecimento para fazer o resfriamento da cabeça, isso é natural em lanternas que têm uma concentração alta ou um fluxo luminoso alto. O sistema de acionamento do botão é um sistema que não é dos melhores, né? Não é um sistema Forward Click Switch, que é o botão para frente que a gente conhece. Quando a gente aperta o botão, a luz liga, quando retira a pressão do botão, ela desliga e levando até o clique final, a luz fica ligada. Então, o sistema de acionamento da Tor 3 é um sistema do tipo botão reverso. Eu faço a pressão e quando eu retiro a pressão, a luz é acionada. E um movimento leve no botão faz com que eu mude os dois modos. Não é a melhor interface do usuário, mas as características da lanterna, a finalidade que ela tem específica de engajamento a longa distância, permitem também neste tipo de lanterna, uma lanterna específica, de uma destinação específica, em que o operador vai ter um tempo para se familiarizar e também para adotar o acionamento através dessa interface do tipo botão reverso. Ela não foge então às suas capacidades, né, a sua qualidade como tal. O sistema de alimentação dela então é por uma bateria do tipo 21700. Aqui a gente está com uma bateria da Sofir, né? Então ela não exige bateria proprietária, então qualquer tipo de bateria, inclusive uma 18650, eu consigo utilizar nela desde que tenha o adaptador. Sistema de carregamento carregamento externo, então não tem entrada USB para fazer o carregamento, é um sistema simples, mas é um sistema também que permite uma proteção dessa luz, né, contra agentes externos como água ou outras sujidades, como poeiras, a intrusão de sólidos e permeabilidade de líquidos. Então ela, não tendo nenhum tipo de entrada, ela consegue ter um fechamento melhor. É interessante aqui, se nós formos notar, né, isso é uma forma de embelezamento, não tem uma funcionalidade prática, é que a parte do botão traseiro dela possui pontos de fluorescência, né? Então eu ilumino aqui e consigo ter então alguns pontos de fluorescência. É um embelezamento, não prejudica o caráter técnico dela, mas nos traz assim um diferencial de embelezamento. Então estamos aí com a Lumintop Tor 3, é uma lanterna de engajamento a longa distância por conta da sua tecnologia do tipo LEP, uma qualidade muito boa, mas que não se diferencia muito de lanternas também do tipo LEP, que tem uma intensidade um pouco menor. Então, quando a gente for pensar numa lanterna LEP, a gente tem que pensar que nem sempre uma intensidade maior vai fazer grandes diferenças, diferente das lanternas LED, em que eu tenho outras variações que são imprescindíveis o operador ter uma análise pormenorizada dessas características de fluxo luminoso, né, de potência em lumens e principalmente de intensidade do feixe, né, que tem relação direta com a concentração e o alcance desse feixe de luz.